Malagueta Notícias, um oferecimento de Centro de Óleos Dr. Leandro Ostercamp, cuidando bem da sua visão. Galego das Baterias, tudo em baterias para o seu veículo. Super Lave Lavanderia, porque roupa suja se lava fora de casa. Tarde de quarta-feira, dia 7 de fevereiro, e hoje a gente se encontra aqui na promotoria, aqui na cidade de Presidente Dutra, para conversar com o Dr. Clodoaldo, que gentilmente atendeu a nossa equipe, para falar desse caso que teve uma certa repercussão, doutor, aqui em Presidente Dutra, né, a respeito dos funcionários fantasmas, que a promotoria emitiu um documento aí que ontem se tornou público. Doutor, como foi esse caso? Boa tarde, Alain, boa tarde aos telespectadores da TV Centro-Norte, Rádio Centro-Norte. Satisfação aqui falar aos senhores. Diuturnamente, nós temos recebido essas denúncias via WhatsApp, e-mail. O que acontece? Elas vêm narrando que determinada pessoa, figura, trabalha na prefeitura, trabalha, entre aspas, recebe como funcionário, mas não trabalha, não exerce qualquer atividade. Quando a gente recebe esse tipo de denúncia, nós montamos um procedimento, mandamos pedir informações à prefeitura, mandamos ouvir o investigado, a pessoa que foi acusada de fantasma, e a partir disto, das conclusões que a gente tira do que a prefeitura manda, do que o investigado fala, nós temos ficamos adequados, nós temos condições de saber se aquela pessoa é ou não fantasma. E nesse caso que nós expedimos a recomendação, é importante dizer que a recomendação ela não é dada de um dia para o outro. A gente recebe a denúncia hoje e amanhã não. Toda pessoa que é denunciada, que é investigada, ela tem o direito de ser seguido um rito. Essa pessoa é ouvida, a prefeitura é ouvida. Então, o Ministério Público ele trabalha dentro da legalidade. E o rito que a Constituição prevê para quem é investigado é isso, é ouvir o investigado, ouvir as partes interessadas e, a partir da conclusão desses elementos de prova que nós conseguimos reunir na investigação, chegar a uma conclusão se tem procedência ou não. Porque muitas das vezes, Alain, o que acontece? A denúncia é vazia, ou seja, ela não tem procedência, ela não é verdadeira. Às vezes, doutor, até por uma picuinha política, digamos assim, né, pode ser que surja alguma denúncia. Por isso que é importante toda essa investigação. Né? Exatamente. Para que também? Para que o Ministério Público não fique servindo de ferramenta para um grupo político atacar outro, porque a nossa função não é essa. Nós, como instituição totalmente imparcial, nós buscamos a legalidade, seja em que gestão for. Porque o nosso compromisso é com a Constituição e com a lei. O Ministério Público não cria lei, não cria norma. O Ministério Público, o papel dele é justamente fazer com que a Constituição e a lei sejam cumpridos. E no caso do fantasma, existe a questão da improbidade, que é a violação aos princípios da moralidade, da eficiência, porque você tem um funcionário que não produz, que não trabalha, mas que acaba recebendo dos cofres públicos. E isso aí, com certeza, no mínimo, é uma imoralidade. E a gente constatando isso dentro da investigação, é importante dizer que esses denúncias a gente vem recebendo ao longo do tempo, não é de hoje, não é de ontem, nós recebemos essas denúncias já faz 6, 8 meses e viemos fazendo todo esse procedimento, respeitando os prazos, respeitando a forma, para que chegando agora no final, nós expedimos a recomendação e destacar que a prefeitura reconheceu, né, e expediu as exonerações, enfim, a investigação conseguiu chegar ao seu êxito, ao seu objetivo, que foi essas exonerações. É importante dizer que nesse ambiente, nem sempre a pessoa que é denunciada, ela é tida como fantasma. Dentre os denunciados havia, por exemplo, secretários. Né? A gente sabe que o secretário municipal é um cargo político, é diferente do servidor, do comissionado, do contratado, e aí isso recebe um tratamento jurídico diferente. Então, o secretário não tem como a gente prova suficiente para dizer que o secretário é fantasma, porque o secretário não bate ponto, a função dele é política, tanto é que o Supremo permite que secretários municipais possam ter vínculo de parentesco com o titular do Executivo. Então, algumas dessas denúncias não foram à frente por conta de se tornarem vazias ao longo da investigação. Doutor, a respeito disso aí, essas pessoas que foram investigadas, têm a possibilidade, pode acontecer, depois que já forem exoneradas, de devolverem esse dinheiro ou não? Foi comprovado, não faziam nada, recebiam sem trabalhar. A justiça pode forçar
a devolver e dar uma improbidade administrativa para o prefeito também? Tecnicamente falando, sim, porque todo mundo que recebe sem trabalhar, de certa forma, isto causa um prejuízo ao erário, né? Um enriquecimento ilícito, como diz lá o artigo 9º e o artigo 10º da Lei de Probidade. Todo ato que importar enriquecimento ilícito da pessoa ou prejuízo ao erário, a pessoa é obrigada a ressarcir esse prejuízo, a eliminar esse enriquecimento ilícito. E é através da devolução que isto pode ser feito. São situações que, tecnicamente, juridicamente, é possível. Pode ser que aconteça, né? Sim. Doutor, a gente já indo para um outro assunto, que também se tornou uma polêmica aqui em Presidente Dutra, a respeito da escola do povoado Pitombeira, né? Que inclusive parece que o senhor esteve lá, verificou, né, em loco, a questão da situação da escola, que a gente sabe que é incontestável, né? Não tem como aqueles alunos permanecerem lá, na grande maioria crianças. A grande problema que está lá é que parece que o município quer deslocar aquelas crianças para uma outra escola, de um outro povoado, e os pais não querem. Aí está essa questão. O prefeito se manifestou em um áudio, que inclusive a gente veiculou no nosso programa, e ele prometeu que no ano que vem ele faria essa escola, sendo que a gente sabe que esse ano é um ano de campanha, né? Ele não tinha nem como prometer isso, porque não sabe se é eleito, se não é, pode ser eleito, pode não ser. Mas como é que fica a situação da promotoria no meio disso, né? Porque ele disse também, foi uma vistoria feita, que a promotoria viu que não tinha condição, que é um fato, né? Ela não tem condição nenhuma. Mas o problema que tem nesse assunto é que os pais não querem, as mães não querem, diz que as crianças não vão, porque diz que tem criança de 3 anos, de 4, não confiam, vão ter que pegar ônibus para se deslocar todos os dias, virou uma polêmica também. Pois é, nós recebemos, Alain, um relatório de vistoria na CEMED, e de posse desse relatório nós resolvemos visitar a escola lá pessoalmente e constatamos, né, uma visão bem preliminar e ocular da escola, a precariedade da estrutura da escola. É um prédio bastante antigo, eu vi na placa lá 1974, com certeza não sofreu nenhum tipo de reforma de ampliação, o prédio está completamente deteriorado, ou seja, incapaz para dar salubridade e segurança para receber esses alunos. E, diante disso, a prefeitura nos comunicou que estaria desalojando os alunos e realocando em outro local. Essa questão de outro local precisa ser debatido, né, para ver as condições que a prefeitura tem. O que o Ministério Público, nesse momento, entende é que as crianças, o ano letivo já está para começar e elas não podem ficar sem aula. Então, há o transporte escolar. Essa questão da comodidade de o pai e a mãe ter seu filho estudando próximo, ela é possível, mas nem sempre é viável, a depender das circunstâncias e do momento, né? Nós sabemos das dificuldades de construir uma escola da noite para o dia. Isto não é simples nesse aspecto de obedecer o procedimento de licitação legal de realização de despesas, né? Pode ser que isso demore. E o que precisa ser feito? É dialogar para que é o seguinte, há o transporte escolar para suprir essa necessidade, vamos assim dizer, temporária, porque realmente, falando de justiça, o justo era que todos os pais, e não só os da Pitombeira, mas todos os pais, pudessem ter seus filhos estudando próximo, para que eles evitassem um deslocamento. Agora, isto nem sempre é possível, por conta de diversos fatores, como é o caso lá nesse momento agora, que é a escola, e se o município dispõe de um prédio na redondeza, é de se entender que isto é possível e viável, desde que promova o transporte escolar dentro das regras de segurança previstas e, paralelo a isso, se veja um acordo, e nós vamos mediar isto. Já foi até entrado aqui um abaixo-assinado dos senhores pais narrando essa situação. Nós vamos tentar fechar aqui, nos entender com a prefeitura e com os pais, costurar um acordo para ver se essa escola ela é construída no menor tempo possível, né?
respeitando a questão orçamentária e os procedimentos formais de licitação. Isso aí, doutor, agradeço imensamente o senhor ter nos atendido. Desde já fica franqueado aí um convite para o senhor estar lá nos nossos estúdios, no dia que for, que der, né, dependendo da sua agenda. E a gente agradece muito pela a sua disponibilidade de nos atender para prestar esses esclarecimentos para a nossa população. Eu que agradeço a disponibilização do canal de comunicação com a sociedade. Queremos dizer que o Ministério Público é uma instituição que é parceira de toda da sociedade, nós estamos aqui para servir, né? E quando há um conflito dessa natureza, o nosso objetivo é tentar pacificar o conflito, construindo um acordo que possa atender às demandas, sem que uma parte se diga vitoriosa e a outra também, mas que possa ambas as partes ceder, um de um lado, um de outro, e para que o conflito se resolva da melhor maneira possível e não haja a perpetuação do conflito que não faz bem a ninguém. Então eu agradeço a oportunidade e nós estamos aqui sempre à disposição da imprensa em nome da transparência e da publicidade.